Fala pessoal, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. Hoje a nossa análise vai fazer uma investigação fascinante de uma saga chamada A Marca Inesperada. E olha, o que torna esse material tão, mas tão cativante é o jeito que ele pega profecias bíblicas lá de trás, de milênios atrás, e mapeia isso de forma muito direta, quase cirúrgica, sabe? Bem em cima da nossa infraestrutura digital de hoje. É uma síntese super provocativa misturando teologia, economia e tecnologia global. Basicamente, a obra reinterpreta aqueles textos antigos não como uns eventos místicos perdidos no tempo, mas como a arquitetura de um sistema que já está rodando a todo vapor agora mesmo. E para a gente já entrar no clima, saca só essa citação que abre a obra. No ano de 2049, a Terra já não era a mesma. Uma rede unificada onde tudo era conectado. Um simples copo d'água exigia um código. Pesado, né? É um cenário bem distópico. Mas, como a gente vai ver logo mais, a fonte bate na tecla de que as fundações para esse futuro não só já foram lançadas, como já estão super ativas na nossa interação do dia a dia com a tecnologia. Então, para desvendar toda essa intersecção complexa, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a saga da marca inesperada. Segundo, a evolução até a versão 4.0. Depois, o excedente humano. Em quarto, o controle pelo QR Code e, para fechar, o filtro de Jesus. Bom, ponto 1. A saga da marca inesperada, uma nova leitura profética. O pontapé inicial desse material é uma quebra de paradigma gigantesca. Aquela famosa marca da besta, sabe? Ela não é mostrada aqui como um carimbo físico ou um chip que vai surgir do nada no futuro. Nada disso. É vista como um processo sistêmico, algo progressivo que já está operando na nossa consciência e nas ações do dia a dia. Isso leva a gente para uma comparação que é central na obra. A fonte propõe uma releitura muito louca, onde a prostituta do Apocalipse seria, na verdade, essa nossa internet comercial super sedutora, sabe? Aquela rede que acaba embriagando todo mundo com consumo infinito, likes e entretenimento. Do outro lado, a besta não é aquele monstro literal, mas sim um sistema tecnocrático global, super autoritário e gerenciado por inteligência artificial. Um sistema que, com o tempo, substitui essa internet livre e passa a impor regras super rígidas em troca de acesso. A obra chama isso de arquitetura da iniquidade. A ideia aqui é ilustrar como um bug original, digamos assim, um código-fonte corrompido de falsa autonomia, acabou migrando de uma base puramente espiritual, lá do começo, para essa teia digital super complexa que o texto apelida de Babilônia nas nuvens. Pensa nisso como um sistema operacional contínuo, que liga aquela origem lá de cima com a infraestrutura que a gente usa hoje. Ponto 2. A evolução até a versão 4.0. Atualizações do sistema. Pensa bem, se isso é um sistema operacional, como é que ele foi sendo atualizado ao longo da história? A narrativa analisa exatamente isso, a evolução dessa infraestrutura toda até chegar na sua versão mais otimizada. A fonte rastreia essa progressão, dividindo tudo em 4 fases principais. A versão 1.0 foi aquela falha lá no Éden, a falsa promessa de ser como Deus, sabe? A versão 2.0 foi Babel, que a gente pode chamar de a primeira rede centralizada da história. Já a versão 3.0 representou aqueles impérios históricos brutais que misturavam coerção física com religião. E aí, finalmente, a gente chega na eficiência assustadora da versão 4.0. É aí que a infraestrutura muda de vez, saindo da força bruta, da porrada mesmo, e indo para os algoritmos invisíveis. O grande pulo do gato é entender essa tal de besta digital, a versão 4.0. Ela não precisa que multidões se ajoelhem fisicamente na frente de uma estátua de ouro. A adoração e a submissão agora rolam por meio de cliques. É aceitar passivamente os termos de serviço, é criar aquela dependência total da rede até para sobreviver. É literalmente a fusão do controle estatal coercitivo, que seria o ferro, com a fragilidade humana e digital, que é o barro. Ponto 3. O excedente humano, o impulso econômico. Mas aí vem a pergunta, por que esse sistema precisa ser tão controlador justo agora? É que existe um motor, uma força econômica e tecnológica muito forte, empurrando a gente com tudo para essa matriz de controle total. Tem um impasse estrutural aqui que é simplesmente fascinante. Conforme a inteligência artificial e a automação vão ficando exponencialmente mais eficientes, a necessidade do trabalho humano despenca, cai ladeira abaixo. E olhando pela lente de um sistema focado única e exclusivamente em máxima eficiência, o ser humano acaba virando meio que obsoleto para a cadeia de produção. As consequências disso
são gigantescas, como o material detalha para a gente. A economia entra numa fase de crescimento sem empregos, o que acaba transformando boa parte da população em um mero custo operacional para o sistema. A matemática não fecha. As pessoas consomem energia, bebem água, comem, mas não dão um retorno funcional na mesma proporção. A saga argumenta, inclusive, que ideias como a renda básica universal não vão surgir por bondade ou compaixão, tá? Vai ser puro gerenciamento de risco sistêmico, criando, na verdade, uma grande armadilha de dependência condicional. E isso nos leva direto ao ponto 4, o controle pelo QR Code, a implementação final. Porque pensa comigo, se as pessoas não são mais tão úteis pelo trabalho braçal ou intelectual, o sistema vai acabar exigindo alguma outra coisa em troca da pura e simples sobrevivência. A armadilha meio que se fecha em 3 passos lógicos bem implacáveis. Primeiro vem a perda de função no mercado de trabalho, que a gente acabou de falar. Segundo, o acesso condicional aos recursos mais básicos da vida, que passa a depender inteiramente de quão leal você é à rede. E terceiro, é aí que surge a marca. Segundo a saga, ela seria implementada através do chamado Protocolo FP16, que nada mais é que um QR Code que passa a ser estritamente necessário para você conseguir sobreviver fisicamente. A profundidade da coisa toda é mapeada nessa chamada Matriz 666. É um controle que opera em 3 dimensões ao mesmo tempo. Olha o nível disso. O Estado entra com a coerção e com a identidade digital prendendo o corpo físico. A ideologia dos algoritmos captura a alma, as emoções, gerando um vício terrível. E para fechar, essa cultura meio cega de adoração à IA e ao transhumanismo acaba gerando uma morte espiritual mesmo, desconectando as pessoas da sua verdadeira fonte. Então, o consenso lá da fonte é super claro. A marca é sim uma moeda de troca física e que pode ser escaneada. Ela age de forma simbólica na mão, ou seja, exigindo obediência na prática, nas compras, nas ações de todo santo dia, e também atua na testa, exigindo aquela veneração, a submissão das ideias e o alinhamento completo da nossa consciência com o que esse sistema tecnocrático manda. O resultado que sobra disso tudo é essa Babilônia nas nuvens. O detalhe mais assustador desse conceito é que todo esse controle totalitário vai acabar sendo aceito de braços abertos, totalmente de forma voluntária pelas massas. A ilusão de que a gente é livre fica escondida atrás de toda a conveniência da tecnologia, enquanto a gente é monitorado o tempo inteiro. Ficar de fora dessa tal nuvem escarlate vai significar simplesmente não ter banco, não ter hospital, não ter como comprar o básico. É primeiro o controle pela comodidade, que logo em seguida virou controle pela escassez. E vamos para o último ponto. 5. O filtro de Jesus, a resistência sistêmica. Diante de um cenário que parece tão sem saída, o que é que a gente faz? O legal é que a saga não para só na descrição da prisão digital. Ela coloca na mesa um método bem explícito de resistência. A obra apresenta esse filtro de Jesus, mas não pensa nisso como um simples consolo religioso para acalmar o coração ou algo do tipo. O texto trata isso como um autêntico hack espiritual, um algoritmo de libertação. É descrito literalmente como a única ferramenta que tem o poder de decodificar e quebrar lá na base de programação do sistema da besta, trazendo uma emancipação real e completa de toda essa matriz de medo. Mas olha, para esse hack dar certo, o material pede que a gente reestruture muita coisa na cabeça. Repara bem nessa afirmação que é muito forte. A morte é uma consequência da separação da fonte, não um atributo ou punição do Pai. A grande sacada aqui é desmontar aquela velha teologia baseada no medo. O argumento central é que o nosso desgaste físico e espiritual é fruto daquela escolha de viver numa autonomia desconectada e não o castigo arbitrário de um Criador que está lá em cima irritado com a gente. Eles batizam isso de a fraude da fusão. A tese defende que, ao longo da história, as religiões institucionais tentaram colar juntas 2 coisas totalmente opostas. De um lado, um sistema rígido, cheio de leis de pedra, medo e punição, e do outro, a revelação de um pai que quer puramente vida e relacionamento com a gente. E, segundo a obra, foi justamente essa fusão bizarra que criou uma espécie de malware, um vírus religioso que esse sistema digital de hoje agora se aproveita para exigir lealdade cega na base do pavor. E quando a gente entende essa fraude histórica e passa a usar esse filtro, aí a resistência fica cristalina. Resistir nesse contexto significa bater o pé e recusar a integrar o nosso hardware humano, nosso corpo e espírito, nessa nuvem escarlate. É você finalmente sacar qual é o bug original lá de trás e se blindar para não deixar que o sistema absorva quem você é. Então, fazendo um grande resumo de tudo isso, a lição central que essa saga quer passar é que o fim dos tempos não tem nada a ver com uma guerra de exércitos, mísseis e nações. É, no fim das contas, uma batalha direta, disputada palmo a palmo pela nossa consciência.
O objetivo final não é tentar se safar biologicamente, ficando preso dentro dos muros da nuvem de Babilônia. É ter a coragem de escolher a integridade espiritual e a comunhão do lado de fora, mesmo sabendo que a conta vai ser bem alta e pode gerar uma exclusão econômica severa. É um modelo que mexe muito com a gente, né? Ele pega toda a linguagem de tecnologia moderna e de IA para dar um novo sentido aos dilemas mais profundos da nossa existência, e isso deixa a gente com um pensamento gigantesco para encerrar a análise de hoje. Quando a atualização final desse sistema inevitavelmente forçar aquela escolha entre a sobrevivência ditada por um código digital ou a sua verdadeira emancipação espiritual, de que lado vai estar a sua verdadeira lealdade? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais esse mergulho e até a próxima!